sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mão na Massa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Brandão, essa é a Valéria e hoje nós vamos falar sobre ressonância magnética da coluna lombar. Para quem ainda não conhece o Mão na Massa, esse é um quadro onde a gente mostra o passo a passo da execução do exame e foi pensado em você que está começando agora na ressonância ou ainda tem dificuldade em aplicar os 5 passos de um exame bem executado. Né, Valéria? Isso mesmo. Galera, eu sei que vocês ainda não conhecem a Valéria. Ela é a mais nova integrante da nossa equipe do Simplificando Ressonância, mas eu acho que a única pessoa capaz de dizer quem ela realmente é ela mesma. Então, Valéria, conta pra gente de onde você é, de onde você tá vindo e como que você veio parar aqui no meio do Mão na Massa do Simplificando Ressonância. Bom, eu me chamo Valéria, eu tenho 44 anos e eu sou de Minas Gerais, eu sou da cidade de Contagem, da região metropolitana de Belo Horizonte. E eu decidi entrar na área da radiologia já depois dos meus 40 anos, né? E eu resolvi que eu queria entrar na área de saúde, trabalhei a vida inteira com vendas, né? Eu sempre fui vendedora. E eu tive um episódio em que eu cuidei do meu marido, então foi uma área que me chamou muita atenção, a área da saúde. E falei, vou entrar na radiologia. Na radiologia. O que mais te chamou assim, a atenção na área da radiologia? Quando você começou a despertar a atenção, o interesse, você sempre quis ressonância? Ou você viu uma outra área primeiro e foi se apaixonando aos poucos? Eu iniciei o curso como técnica em radiologia e a gente observa a questão que assim, é uma área bem extensa. Então você pode ir para qualquer área, né? Raio-X, tomografia. E eu fiz raio-x, né? No período do meu estágio eu fiz raio-x, eu fiz o arco cirúrgico e fiz a tomografia. E eu comecei a me apaixonar pela ressonância magnética quando eu fui apresentada aos seus cursos. Então eu comecei a ver cada passo do processo da ressonância e eu decidi que era algo que eu queria para eu poder fazer. Então, eu entrei em contato, olhei, assisti às aulas, entrei em contato e o primeiro curso que eu comprei foi o curso de posicionamento e planejamento. Show de bola. Agora, uma coisa que eu acho que é legal a gente contar pra galera é o seguinte, tem gente que acha que para entrar na ressonância magnética precisa de QI, que só entra se tiver QI, ou que tem um outro mito muito difundido, que eu acho que você já ouviu falar por aí, é de que não tem vagas, não há vagas na radiologia. Sim. O que você tem a dizer sobre isso, vendo a nossa labuta aqui, procurando profissionais aqui? Tem vaga sim, e eu sou prova disso. Eu não sabia nada de ressonância. Quando eu comecei a assistir às aulas... Precisa ter experiência? Eu via que eu não tinha, que eu não sabia de nada. Eu cheguei aqui sem experiência nenhuma. E eu vi assim, eu tentava entender o que estava falando, mas eu não podia esperar eu ter essa oportunidade de ter uma experiência para começar a entender o que seria a ressonância. Eu assistia às aulas sem saber o que estava falando. Para mim era em outra língua. Isso é muito interessante a gente reforçar de que o melhor momento para você se preparar, o primeiro melhor momento foi 1 ano atrás. Agora, o melhor momento é agora. E aí, parabéns a galera que tá aqui com a gente nesse Mão na Massa para entender um pouco mais sobre os 5 passos da coluna, da ressonância magnética de coluna. Por quê? Eu já me deparei com algumas pessoas que deixam para procurar uma especialização, uma ajuda, um estudo nesse sentido, quando aparece uma vaga, quando aparece uma oportunidade. E a gente sabe que ressonância, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, porque a galera sempre fala isso, eu também passei por essa experiência de achar que ressonância era um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim. A gente precisa muito mais de um método para poder entender Sim. e deslanchar mais rápido do que de milhares de anos, né, atuando para se tornar um bom profissional. Sim. Então, essa questão da preparação, esse feeling que você teve de procurar se preparar muito antes de uma oportunidade surgir, foi o que trouxe você até aqui, né? Sim, foi. Para começar. E coluna, Val, é um dos primeiros exames que a gente faz. Como foi que, apesar de ser um dos exames mais simples que a gente tem também na ressonância magnética, pelo menos foi o primeiro que eu aprendi e consegui fazer sozinha, como foi que você se sentiu no seu primeiro contato com a ressonância? Porque você veio para casa zerada, você não conhecia a ressonância, nada. Apesar de você estar estudando ali, você tinha pouco tempo que você estava fazendo o curso, né? Quando você foi selecionada. E como é que você se sentiu falando, cara,
eu vou ter que fazer esse exame sozinha agora. Até mesmo antes disso, né? Quando eu e a Marissa começamos a te ensinar os primeiros passos ali da ressonância, como foi que você se sentiu? No primeiro dia que eu cheguei, por incrível que pareça, o primeiro exame foi uma lombar. E eu recordo, às vezes, quando eu vou fazer o planejamento do axial, bloco a bloco, eu lembro das palavras que a Marissa falava para mim. E ela explicava para mim a questão do FOV, que ela não conseguia colocar o FOV reto. E eu imaginava assim, o que é o FOV? O que é deixar o FOV reto? Sentei de frente à máquina da ressonância e eu simplesmente, assim, não entendia, não sabia o que estava fazendo. E eu imaginei que a coluna lombar fosse o exame mais difícil. Porque naquele primeiro momento eu não entendia nada. É muita informação, né? Eu entendi o que era a coluna, mas o planejamento em si da coluna, eu não conseguia, assim, assistir às aulas do planejamento, mas quando você vê junto com o planejamento em si, você começa a ter começar a ter um pouco de análise. Mas eu ainda tinha essa dificuldade de tentar analisar o exame em si, formar o que eu estava aprendendo com o que eu estava fazendo ali. Mas isso é justamente o que o método dos 5 passos traz pra gente. E depois que você começou a internalizar isso, eu vi que você desenvolveu mais rápido. Sim. Porque a galera acha que fazer ressonância magnética é sentar de frente pro equipamento e planejar o exame. Estagiário adora sentar e fazer, vou aprender a planejar hoje. E fica ali naquela gana esperando o operador levantar da cadeira para ele sentar. Sim. Só que o exame não começa no planejamento. Você tem que somar os outros passos. Sim. E para você entender o que a Mari estava te falando, o que era um FOV, o que aumentava, o que diminuía, por que não podia cruzar na altura da medula, que eu tenho certeza que foi uma das primeiras informações que ela te passou, você precisa dominar o primeiro passo da ressonância. Que é a física. Que hoje está totalmente na ponta da língua. Você lembro que algumas vezes eu tive que desenhar os passos para você e te ajudar a raciocinar ali dentro. E você acha... O que você acha? Como que você se sente em relação ao método? A Valéria, antes do método dos 5 passos, para planejar uma coluna, para fazer um joelho, para fazer qualquer exame sozinho, e depois do passo a passo. Porque o 5 passos, ele é meio que um mapa. É um mapa. E não adianta eu começar a ir aos pouquinhos. Eu estava tentando ir aos pouquinhos. Vou estudar a física separada, vou estudar e não dá. E a Mari falava para mim assim, você precisa internalizar os 5 passos. E eu tentava entender e colocar essa palavra de internalizar os 5 passos na minha cabeça. Eu pensava, como que eu vou fazer? Como que eu vou juntar 5 passos para poder chegar e fazer um bom planejamento? Porque realmente não é só sentar e planejar. Tem todo o processo, desde você acompanhar o paciente, até colocar o paciente lá para fazer o posicionamento dele, para você sentar e fazer o planejamento, o bom posicionamento, então a questão de colocar o paciente na posição certinha para a gente poder conseguir com que não tenha artefatos. Então essas coisas assim, eu tentava imaginar o que é artefato. O que é o artefato? O que é um bom posicionamento? Não é só você chegar e deitar o paciente lá na mesa e colocar ele para dentro da máquina, que não é tão simples assim. Você tem toda a razão, o exame não é só o planejamento. E pela experiência que você já tem hoje, aonde começa a escolha do nosso protocolo? Pode ser uma coluna simples, mas aonde começa a escolha desse protocolo? Se vai injetar, se não vai injetar? Eu vejo que primeiro a gente tem que fazer uma anamnese com o paciente. Que é o nosso 3º passo. Tá, galera, não tem script isso aqui, tá, gente? Sentou, a gente decidiu que ia falar sobre coluna e eu tô meio que entrevistando ela. Por que eu tô fazendo isso? Pra vocês entenderem o quanto que é importante você ter um método pra seguir. Uma receita, um passo a passo, um guia. Porque se você não tiver, quais são as chances de você se sentir tão perdido quanto a Valéria se sentiu nos primeiros dias dela aqui? Ela não estava conseguindo desenvolver, ela estava achando tudo muito complexo. Ela achava que tinha entendido na hora que sentava na máquina, porque a gente passou por essa experiência de você achar que tinha entendido, de você achar que estava absorvendo, e na hora que sentar na máquina... Ficar totalmente burra. Fica completamente perdida. Você não enxerga. Por mais que você veja tudo ali, a gente não enxerga. E eu não enxergava. Eu tentava e eu falava assim, gente, eu não enxergo, eu não sei o que está acontecendo. O dedo tremia, subia, então assim, a gente fica meio cego. O primeiro foco, assim, precisava ser o meu.
né? Por mais que estivesse tudo ali no computador, se eu não tivesse essa noção de tudo que eu precisava fazer, então algo que eu busquei para poder fazer para mim, eu comecei a interagir com o próprio paciente, apesar de que tem A equipe de a enfermagem. equipe de enfermagem que faz as perguntas, eu passei também a fazer essas perguntas para o paciente, para poder entender por que ele estava fazendo esse exame, se a dor dele era mais localizada, se a dor dele irradiava, como que era, se ele teve algum trauma, se não teve. Porque aí se você pensa assim, se o paciente não teve trauma, se o paciente não caiu, se ele não carregou peso, opa, ele começou a sentir uma dor na coluna, então tem algo diferente aí. Pode ser que seja um paciente, né, uma patologia mais grave que vai precisar de ter um pouco mais de atenção. E eu recordo de um outro episódio em que foi justamente no exame de coluna lombar que eu fiz sozinha e eu só observei o posicionamento e fui olhar, foi fazer o bloco a bloco. E era um paciente que tinha uma patologia. Eu lembro que nesse dia, quando eu descobri isso, eu fiquei muito chateada, porque eu não observei todo o histórico do paciente. Ah, eu lembrei do caso que depois a gente precisou injetar, né? Ele precisou injetar. O que acontece, galera? A Val, ela passou por uma experiência que eu acho que muitos de vocês já devem ter passado também. E é uma das coisas que eu ensino tanto aqui no Mão na Massa, quanto no Instagram do Simplificando Ressonância, quanto para os meus alunos das minhas turmas. Quando você vai planejar um exame, você tem que pensar nos 5 passos. Qual é a espessura de corte que vai entregar aquele nível de resolução que você precisa? Que tipo de artefato você vai ter ali? A gente precisa pensar na anatomia relevante, que é o segundo passo, onde começa a coluna, onde termina, para você não cortar a estrutura desejada. E a anamnese. A gente chama de anamnese o nosso terceiro passo, mas se a gente investigar melhor isso, a gente poderia chamar ele de patologia / anamnese. Por quê? No caso da Val, o paciente só queixou uma lombalgia para ela, de início espontâneo, nunca tinha caído, nunca tinha acontecido nada. E aí, isso para qualquer pessoa poderia ser o quê? Uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco. Né? E, na verdade, o paciente ele escondia num corte mais periférico um tumor. Um tumor. Então, quando você planeja o exame sem passar todos os cortes, a gente corre o risco de perder uma informação importante. Então, é fundamental ter sempre em mente, né, essa questão da anatomia. O que eu quero ver aqui? Sim. Será que eu não tô cortando a saída da raizinha nervosa? Será que eu tô pegando tudo que eu preciso? E ter essa noção de patologia. A gente não precisa saber o nome da pereba. A gente precisa saber que ela existe e que ela não deveria estar ali. Sim. Encontrar aquele padrão de imagem que você espera. E aqui a gente já começa a somar o quê? A informação do primeiro passo, que é a física da ressonância. Opa, não é esse tipo de imagem que eu espero no T1. Apagou isso aqui. Se apagou no T1, teve lipossubstituição do conteúdo ali da medula óssea do corpo vertebral. Então, eu já fico esperta. Eu vou olhar o comportamento disso no T2 também. Opa, meio que deu uma apagadinha também. Então, eu já tô eu já posso pensar, quem sabe, numa metástase óssea. Aí vai lá, o senhor já teve algum tumor, já tratou próstata, já tratou CA de mama, que é muito, muito normal, né, metastar para essa região. Sim. Se o paciente te nega tudo isso, talvez ele não saiba que ele tem uma patologia primária, que normalmente não é esse tipo de tumor, normalmente é secundário, né, esse tipo de câncer. Mas a gente tem, obviamente, as patologias primárias dali também. Então, esse foi um ponto bem legal que eu gostei de você ter lembrado, para justamente ajudar a galera a não cair nesse mesmo erro. E depois desse dia, você esqueceu de passar as imagens? Não. Além de passar as imagens, é um estudo de coluna lombar. Mas aí eu passei a observar um pouquinho acima. Porque às vezes na hora que eu tô ali com a Mara, eu falo, o que é aquilo lá em cima? Ela, não, ali não é nada, né? Fica aqui. Mas assim, você começa a ter um radial maior, você começa a observar um espaço maior, é lombar. Mas vai que ele tem entre a dorsal e a lombar alguma coisa que precisa ser... Começou a treinar o olho, né? Comecei a treinar o olho. Então a Mara fala pra mim, começa a treinar seu olho, começa a observar um pouquinho mais. Eu vejo que eu ainda tô nesse processo. Ainda tem muita coisa para colocar, mas não dá para ser sozinho. Eu agradeço assim demais o que o Simplificando Ressonância fez para mim. Me acolher aqui sem experiência nenhuma, né? Eu juntei minhas coisas lá
de vir de um estado para cá sem saber o que eu estava fazendo. Eu realmente não sabia o que era ressonância. Porque quando você está estudando no curso técnico, é passado muito superficial a ressonância. Então, é muito básico. Então, o que você tem em mente? Ah, não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas ele exige da gente mais entendimento, um estudo constante, você sempre está procurando mais atenção. Então, vão procurar mais atenção. O que você pode fazer? Valéria, nesse intervalo, teve algum momento que você sentiu vontade de largar, chutar o pau da barraca e se embora? Eu já teve um dia que eu falei com o Mari, eu acho que a ressonância não é pra mim. Você falou? Eu falei, Mari, olha, eu acho que a ressonância não é pra mim. Essa é a última semana que eu vou me dar de oportunidade, porque eu não vou fazer mais vocês perder o tempo de vocês comigo. Ela, para com isso. Eu falei, não, a ressonância não é pra mim. Não é pra mim. Você sabe tentando. Que a Mari nem desfez a mala dela por um mês, né? Ela não tirou as coisas de dentro da mala. Eu desfiz tudo, porque a minha expectativa era realmente de permanecer. Eu não saí de lá com a intenção de voltar derrotada. Eu falei, não, eu não vou voltar sem entender. E como eu falo agora pra você, eu falei pra você hoje, eu sou a malinha que você vai ter que carregar. E o que você diria pra pessoa que tá passando por esse mesmo momento? Porque a gente sabe que se tiver um método, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. É um processo, é uma somatória, bastante informação, mas se tiver um método, um mapinha pra seguir, é igual eu querer sair daqui, que nem eu vou sair amanhã pra ir cobrir férias da Gini lá em Guarantã sem mapa. Vou demorar 30 dias e talvez não chegue lá, mas com o mapa, sabendo qual é a próxima cidade, qual é o próximo passo, a gente chega muito mais fácil, né? O que você diria pra pessoa que tá passando por esse mesmo momento que você? Não desistir. Principalmente, não desistir mesmo. É tentar buscar um meio, né? Eu fui tentando buscar todas as formas. Eu falei, eu vou tomar vitamina, eu vou procurar alguma coisa pro meu cérebro começar a raciocinar, mas é porque você realmente tem que estar dedicado para aquilo. Não misturar muitas outras informações fora do que é aqui realmente a gente precisa. Então, você acha que ficar misturando fontes diversas de estudo pode prejudicar? Eu acho que pode, sim. Quando a gente está começando a aprender, se eu for ficar pegando informação daqui, aí eu busco uma opinião contrária do que é aquilo, eu vou começar a questionar o que eu realmente estou aprendendo. Então eu falei, não, eu preciso criar esse hábito de aprender justamente o que está aqui. Os 5 passos é o que realmente eu preciso para poder aprender. Eu quero poder chegar e fazer um planejamento de uma URO. Eu pretendo futuramente fazer uma de uma cardíaca. Eu sei que ainda falta um pouquinho a mais para poder chegar, mas dentro da base do que eu já aprendi, então hoje eu vejo assim, não é difícil, não é impossível, né? Então as pessoas não podem desistir, achar que não vão ser capazes. Elas precisam realmente de criar um vínculo com uma fórmula. Encontrar um método que serve para elas, né? Eu amo os 5 passos porque foi o que salvou a minha vida. Foi o que me trouxe na ressonância até onde eu estou agora. Mas pode ser que não seja o método que vai servir para você. Mas eu espero muito que seja, porque é muito simples. E é por isso que agora a gente vai mostrar pra galera como é que faz o planejamento da nossa coluna lombar, né, Val? Isso mesmo. Então, bora lá. Bora lá. Bora lá, Val. Planejar a coluna lombar. Um dos primeiros exames que a gente aprende, um dos mais simples, mas vamos ajudar a galera aí de casa também. Começa por onde? Nós vamos começar pelo localizador. Então dá scan. Scan. Isso, para iniciar. Esse botãozinho auto scan, põe o mouse cá pra mim. E pra quem não sabe, é só pra ajudar o equipamento iniciar as próximas sequências sozinho, sem que você precise ficar dando auto scan. Sem que você precise ficar fazendo a inicialização manual toda hora, beleza? Ele vai gerar um localizador e a primeira coisa que a gente tem que observar, a gente já vai começar a pensar nos 5 passos aqui, tá? Pra ajudar o pessoal a pensar dentro desse contexto também. Abre lá o coronal. Beleza. Então a gente vai fazer um coronal, T2 FET7, diminui o zoom um pouquinho, por favor. E aí, solta o corte lá do jeito que você iria planejar normal. Certo. Beleza. Um pouquinho no coronal. Então a primeira coisa que você precisa observar, o que é, Val? Se tem sinal. Beleza, tá alinhada, tá afiada. Você precisa ver se tem sinal. Tem sinal?
do começo ao fim da estrutura que você quer ver? Sim. Então, beleza. Eu diria que a gente podia ganhar mais um dedo de sinal no sacro ali, mas tá bom, vamos fazer desse jeito mesmo, beleza? Beleza. Alinhou o corte pela própria coluna, seguindo a orientação ali dos corpos vertebrais. Você viu que se afastou os primeiros corpos ali? Sim, Agora? sim. Pode alinhar um pouquinho mais, tá? Pode inclinar, porque senão você vai pegar um corte de vento. Aham. Isso, beleza. Tá vendo que você tá perdendo posteriormente Sim. ali o canal medular, as raízes? Sim. Não que seja o melhor corte para isso, não é, mas a gente precisa ver, principalmente se ele tiver um processo inflamatório ali no nível do processo espinhoso, tá? Então, aumenta os cortes, Legal. coloca uns 16 cortes para você pegar um pouco mais, pode pôr 17, Aumentar bem mais. beleza, tá bom. Certo. Porque se você tiver um processo inflamatório paravertebral, você não vai ver nessa imagem, tá? Então, alinha a barra de saturação junto. Nesse caso aqui, nesse primeiro corte, a barra de saturação ela pode ficar bem próxima aqui aos cortes, que não vai ter problema da aorta. Isso, primeiro pode. corte. Você só não pode colar, porque senão o primeiro corte vai Sim. sofrer influência desse pulso de saturação que é enviado para tirar esses espinhos de fase. Então, ele vai perder sinal, tá? Arruma no axial também, a barra de saturação. A minha melhor referência aqui no sagital seria na L3. É a melhor pra gente poder fazer? Isso, o Essa terceiro sincronização. disco. Você conta de baixo para cima o terceiro disco. Se Terceiro tiver vértebra de transição, você pode subir um pouco mais, tá? Certo. Por quê? Você vai ter metade da imagem para cima, metade da imagem para baixo. Você divide o seu FOV dentro da estrutura da coluna lombar. Certo. Aqui também É o um chin FET, necessário, né? beleza? Porque é FET, então aumenta lá superior e inferior, beleza? Aumenta superior e inferior. Tá vendo que tá... Isso. Pra tirar aquele chin da região do ar. Tá bom, solta, porque a primeira sequência tem que mandar muito rápido. Aham. E agora a gente pode seguir com o Sagittal T2. Quando sair o coronal, você vai lá e vê se precisa fazer algum ajuste. Mas por enquanto a gente já vai adiantando, porque a máquina não Certo. pode parar. Aham. Então você vai soltar em cima do terceiro disco. Aí eu vi aqui que também libera as barras de saturações, né? Libera. E aí, para que serve essa barra de saturação? Para você queimar esse movimento intestinal e para você queimar esse movimento da aorta pulsátil ali, principalmente naquelas colunas que têm uma lordose muito acentuada. E aí, aquele artefato de fluxo vai ser projetado bem em cima das vértebras, tá bom? Certo. Então, beleza, tá bom Então assim. ela tava maior aqui, o ideal é que eu diminua ela. Isso, tá bom assim. Você pode chegar um pouquinho para frente, por quê? Por que que a gente aqui nessa instituição, a gente tem a política de não colar a barra do sagital na coluna? Por causa da horta. E o que que eu quero ver na horta? Se tem esse processo aqui, que se ele pode estar vindo aqui pra horta, seria isso? Não? É que eu já peguei alguns pacientes, eu peguei 3 pacientes durante a minha jornada, que eles tinham, na verdade, um aneurisma gigante de aorta. E ele tava achando que tava com dor lombar, na verdade era um problema na aorta, era um problema vascular. Por isso eu não coloco a barra de saturação colada na aorta. Na horta. Entendeu? Entendi. Outra coisa importante, o paciente que tá com a bexiga muito cheia para fazer lombar, ele vai ter artefato de movimento ali e pode projetar um artefato para cima da coluna. Então, é interessante até conversar com os pacientes que vai fazer coluna para eles esvaziarem a bexiga primeiro, beleza? Certo. Essa informação eu não sabia. Com relação à bexiga, se está cheia ou não. Que isso poderia afetar o exame da lombar. Tem gente que acha que o movimento é fluxo e não é fluxo. Na verdade, o movimento que tá vendo é um movimento de bexiga, tá? E o FOV, eu vou usar minha referência também no terceiro disco. Ele vai ficar aqui, mais aqui, Isso. próximo à medula. Isso, então você vai colocar a sua cruzinha ali, que na verdade o seu sinalzinho de mais, ele tá dividindo o teu FOV bem no meio. Bem no meio. Então a gente vai centralizar esse meio do FOV na região posterior do corpo vertebral, entendeu? Certo. É mais uma questão de deixar a tua imagem, cuidar da estética da imagem também, entendeu? Aham. Pode diminuir o chin, deixar restrito a coluna, tá bom? Então, bem aqui na coluna. Isso. Vou esconder o chin. E eu vou pegar a imagem do coronal. Quando o coronal sair, eu quero que você veja se a gente tem
alguma lesão que a gente está perdendo, principalmente lateralmente, se não está cortando os processos da saída da raizinha nervosa, se não tem alguma compressão causando radiculopatia ali, beleza? Certo. Eu deixei com 17 cortes justamente para poder ver essa questão de não cortar. É ideal fazer isso, aumentar os cortes? Quando estiver cortando, você aumenta. Aumenta. Tá? Se não Então, estiver beleza. cortando, não tem necessidade. Isso. Volta o corte um pouquinho, que eu quero te mostrar uma coisa. Tá vendo essa raiz nervosa Sim. saindo aqui? Sim. Eu preciso ver se há alguma compressão nesse nível que normalmente causa um sintoma de choque na perna do paciente. E aí eu preciso aumentar os cortes para poder pegar desde a base mais larga, né, das vértebras mais largas, até aquelas lá em cima que são mais fininhas e normalmente não cortam com 15 cortes, beleza? Então tá bom, você pode fazer os 17 cortes, não tem problema, mas 15 até resolver o problema aqui. Só centralizar o corte um pouquinho. Alinhou aqui pelo processo espinhoso, centralizou o FOV, garantiu barra superior, barra inferior. Para queimar esse fluxo que tá chegando, tá bom. Aí o próximo passo aqui agora, então, já é planejar o axial. Isso. O nosso axial, ele vai ser bloco a bloco, disco a disco, tá? Tem gente que faz um bloco reto, mas aqui a gente vai fazer disco a disco. Conto aqui os 5 discos e solto no primeiro. Isso. Por quê? Para evitar um monte de clique, porque a gente precisa evitar tendinite na nossa vida, né? Isso. Eu já tenho, Mari já tem, e você é a nossa única esperança. Não tenho ainda. Mas se você der o tanto de clique que você gosta de dar, vai ter, confia. Ai, Jesus. Como nós fazemos disco a disco, cada disco aqui tem 5 cortes. O ideal é sempre manter esses 5 cortes, ou algum momento eu preciso... Se tiver uma patologia muito grande aqui, na vértebra, entre um disco e outro, o ideal é eu fazer um bloco só para essas duas vértebras, ou eu mantenho esse padrão de bloco a bloco? Boa pergunta. Quando a gente faz esse bloco a bloco, a gente quer ver o quê? Se tem alguma protusão, se tem uma herniação desse disco aqui. Mas vamos considerar hipoteticamente que eu tenho um tumor que está abraçando esse disco aqui, corpo de vértebra, invadindo medula, e eu tô vendo que essas duas vértebras, elas têm a mesma inclinação, tá vendo? Certo. A mesma inclinação do disco que eu vou dar para ela, para a primeira, eu vou dar para a segunda aqui, tá vendo? Certo. Então, o que eu posso fazer nesse caso hipotético? Fazer Eu um único somo. bloco. Porque eu pego tudo que tá no intervalo, entendeu? Se não tiver nada nesse sentido, você pode seguir com seus 5 cortes. Ah, Joyce, tem um escorregamento de vértebra, uma pequena lesão, que eu não sei se é uma hérnia sequestrada ou um pequeno tumor. Você aumenta também, tá? Eu posso aumentar num único bloco, isso não vai Pode. afetar o planejamento. Pode sim. E uma coisa que é importante lembrar é que normalmente quando a gente faz esse coronal STIA, esse coronal FED7, a gente está querendo avaliar mesmo esse trajeto da saída da raiz nervosa. Quer ver? Passa o mouse aqui. Isso. Então é por isso que a gente faz, ó, essa aquisição. Eu quero ver esse trajeto, quero ver se tá pérvio, se tá livre, ou se tem alguma coisa comprimindo, mesmo que seja ali uma hérnia mesmo, entendeu? Certo. Outra coisa, contraste não é rotina para a coluna lombar. Então a gente vai injetar quando tiver uma discite, um processo inflamatório, infeccioso. Mas quando você tiver, por exemplo, essa lesãozinha aqui, Isso é uma desidratação. Isso aqui é uma alteração degenerativa quase normal, tá? Então, assim, não é algo que exige contraste. O tipo de lesão que exige contraste é uma lesão que normalmente vai apagar o disco, o corpo vertebral, tanto em T2 quanto em T1. Aí é uma lesão mais suspeita, tá? Certo. No caso, quando o paciente está avaliando, geralmente, né, que a maioria é uma hérnia de disco, então a hérnia de disco ela dispensa o uso do contraste. Isso, não precisa de contraste. Agora, se o paciente fez uma cirurgia, aí a gente injeta também, tá bom? E existe tempo para poder injetar na questão da cirurgia? Quanto tempo ela tem? Tem sim. Tem médico, depende da rotina do radiologista que vai laudar. Tem médico que prefere que a gente injete com até 6 meses. E eu já trabalhei em serviço que de 2 anos, cirurgia de 2 anos injetava. Entendeu?
Entendi. Mas o fato é que, assim, nos primeiros meses da cirurgia, principalmente de hérnia de disco, você não tem certeza se aquilo que está realçando é uma recidiva ou é um tecido fibroso que cresceu ali. Certo. E aí, após os 6, 8 meses, a gente já consegue fazer essa diferenciação. Entendi. Então, essa questão da anamnese, do tempo da cirurgia do paciente também é algo que não pode deixar passar. Exatamente. Em relação a esse planejamento, você vai traçar os cortes paralelo ao disco. Tem uns pacientes que tem uma coluna parecendo um S. Essa que você pegou tá perfeita. Sim. Mas se a coluna tiver um Szinho, você vai também ter essa preocupação lá no coronal. E alinhar os blocos paralelos a cada disco que você está estudando. E aí, ali normalmente no 4º e no 5º bloco, a gente tende a ter um cruzamento desses blocos por conta da inclinação dos discos. Quando eles cruzam dentro do canal medular, você precisa concatenar. O que é concatenar? Você precisa fazer com que eu adquira primeiro um bloco, depois o outro, para evitar aquele artefato de radiofrequência cruzado dentro da raiz nervosa, cobrindo a raiz nervosa. Só que quando a gente faz isso, eu vou ter uma certa perda de sinal por conta que eu estou fazendo a excitação contígua dos cortes. Sim. Do 1 ao 5, do 5 ao 10, do 6 ao 10 e assim por diante. O ideal para evitar um pouco de perda de sinal em função dessa contaminação de RF, da excitação da RF, é fazer corte 1, depois o 3, depois o 5, aí depois volta, faz o 2, faz o 4, faz o 6. E aí a gente usa essa concatenação aqui, tá vendo? Sim. Eu tenho 2 aquisições, eu vou adquirir primeiro os cortes ímpares, depois os cortes pares. Quando você precisar concatenar para que esse corte aqui, ele não tenha o artefato de radiofrequência cruzada, porque ele ficou muito aqui dentro do canal medular, você pode vir na aba Advanced e habilitar o CV6. Ele vai subir o tempo, porque agora a gente vai ter que excitar os cortes de uma forma diferenciada. Mas você não vai ter mais esse artefato. Mas isso não quer dizer que vai te trazer uma imagem melhor só por isso, tá bom? A única vantagem, então, no caso, seria só evitar o artefato. Isso. Porque aí eu vou aumentar o tempo, quase que vai dobrar o tempo, né? Sim. Depois eu posso rodar uma aquisição num paciente que precisar disso e te mostrar a diferença. Sim. De como você perde um pouco de sinal ali do líquor dentro do canal medular. O T1 é uma aquisição que a gente faz com bloco reto. Por quê? Eu perguntei uma vez para um neurocirurgião que operava paciente de coluna, ele falou que o ideal para ele era um bloco reto para ele saber como ele ia fazer a incisão da cirurgia. Isso eu aprendi no hospital que eu trabalhei anteriormente. Então eu sempre faço o bloco reto do T1 para que quem vai tratar aquele paciente, se ele precisar de uma incisão de um procedimento cirúrgico, ele tenha uma noção de como operar melhor esse paciente. Certo. Tá bom? Então ele é sempre reto. O axial T1, sim. Sempre reto. A não ser que você tenha um paciente muito fora da curva, e aí você precisa fazer alguma adaptação para mostrar isso de uma forma melhor, tá bom? Caso contrário, a gente faz reto mesmo. Eu sigo a mesma lógica aqui no coronal. Eu vou seguir pela medula, né? Isso. Sempre levando o alinhamento da coluna em consideração. Geralmente, o planejamento da coluna, aqui a rotina, ele vai até o axial T1. Quando que eu preciso rodar o Cube? Quando que ele é necessário aqui no caso do exame do paciente? Eu gosto de fazer esse Cube quando o paciente tem uma hérnia muito grande, quando essa hérnia está suspeita de sequestro, né, de sequestro de hérnia, ou quando o paciente tem uma suspeita de compressão assim mais lateral, quando o paciente tem aquelas queixas, por exemplo, de choque na perna. Sim. Aí eu consigo ver se está comprimindo alguma saída de raiz nervosa. E como o corte ele é mais fino e tem mais resolução, ele traz essa informação pra gente. Então, nesse caso aí, por exemplo, quando a agenda tá tranquila, você já pode rodar o Cube. Certo. Por que eu não rodo sempre? Porque me custa 5 minutos. E isso pode atrasar a agenda. No caso aqui do axial, o shime, eu fecho ele somente na coluna ou eu posso ir aonde eu tenho? Você pode fazer só desse jeito mesmo. E essa é uma aquisição que ela é sem supressão de gordura. Então ela não é uma aquisição tão dependente de homogeneidade assim. Então tá bom desse jeito. Certo. O Cube é um sagital também. Então você vai planejar igualzinho você já planejou os outros, tá bom?
Lembrando sempre que eu tenho que buscar a última imagem de coronal e sagittal, né? Sim. Eu posso... Por que você precisa buscar a imagem que você já tem? Porque fica mais fácil planejar. Você já tem uma imagem que é anatômica e patológica. Aí você fala, opa, precisa aumentar a quantidade de cortes, não precisa. E sempre prestar atenção nisso que você fez agora. Nem sempre, só porque o planejamento é sagittal, o bloco já vai cair em posição sagittal. Então tem que ter esse feeling de identificar onde que tá o FOV, se o que você tá planejando é um sagittal ou um coronal, entendeu? Entendi. Desce um pouquinho mais esse bloco pra gente pegar um pouquinho mais de sacro. Isso, beleza? Ok, tá fine. Esse no phase antero-posterior é importante para evitar dobras nessa aquisição. Vou fechar ele mais aqui. Ok. Superior. E agora fechar o RL. Sim. Beleza. Ali atrás ficou pegando um pouco de ar, tá vendo? Isso diminui a eficiência do Shin. Aí é bom diminuir esse tanto de ar que ele tá pegando. Vou diminuir e arrasto ele mais pra frente. Perfeito, tá ótimo. Agora você pode salvar. Pronto, é só isso. Em relação ao planejamento em si, você tem alguma dúvida? Não. Não, com Tudo todas certinho? essas explicações, não. Ficou... a informação da bexiga pra mim foi interessante. Né? Às vezes a gente vê como se fosse um movimentozinho, mas aí pode ser que seja a bexiga, né? Pode ser a bexiga. E não é nem sempre que o paciente mexeu. Sim. Então é uma ótima. Perfeito, então. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que nós passamos, do passo a passo que nós dividimos e compartilhamos com vocês a respeito do exame de coluna lombar. Parece um exame simples, mas dá pra errar esse exame também, como a Val compartilhou hoje. Se a gente não tivesse lá pra ficar de olho, ela teria errado esse exame um dia. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que não é mais o tipo de erro que ela cometeria. E é tanto que ela decidiu compartilhar com vocês essa informação da vida dela. Se vocês ainda não estão inscritos no canal do Simplificando Ressonância, se inscrevam. Até porque vai ter mão na massa regularmente. Sim. Fora que a gente vai intercalar com os episódios do Papo Magnético. Se você ainda não viu o primeiro episódio do Papo Magnético, tá simplesmente espetacular. Pelos feedbacks que a gente recebeu. Mas a gente quer muito que você esteja inscrito, que você comente aqui nos comentários, sabe? Comentar nos comentários. Ai, qual o próximo exame que você quer ver aqui? Até porque a Val ainda tá no processo de aprendizagem, por isso que vocês estão conhecendo a Val só agora. E vai ter muita coisa que a gente vai poder gravar junto, tanto pro seu aprendizado quanto pro aprendizado da galera, né, Val? Sim, verdade. Tem muita coisa ainda para poder passar e eu espero, assim, que como eu tenho conseguido, que vocês também consigam. E busquem essa informação e se inscrevam lá no canal do Simplificando Ressonância. Aqui, tá? No canal. Aqui no canal do Simplificando Ressonância. E pra quem ainda não segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, vai lá agora, já segue a gente, Simplificando Ressonância, para poder garantir que você tem acesso às dicas que a gente compartilha diariamente nos stories e para saber quando vai sair episódio novo aqui do Mão na Massa também. Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até o nosso próximo episódio.